Bom, sobre esse caso, né, essa nova derrota do Sleep Giants Brasil, a gente vai conversar agora com o advogado constitucionalista André Marcília. André, seja muito bem-vindo. Na decisão, nós acompanhamos o seguinte, e eu vou citar novamente o que a reportagem acabou de trazer. O que pretende a Associação Autora em Verdade sobre falsa roupagem de defesa dos consumidores é interferir no funcionamento dos serviços das empresas requeridas para que seja prestado de acordo com sua ideologia e seu viés político. Como que você analisa esta decisão e, mais do que isso, a ação que era movida por esse grupo? Boa noite a vocês, espectadores. De fato, veja, para você ajuizar uma ação civil pública como essa, você precisa necessariamente ter uma associação, precisa ter mais de um ano de existência e pertinência temática. Com certeza absoluta, sabemos todos que o Sleep Giants funciona como um braço do cancelamento hoje em dia. O que é esse cancelamento? É você centralizar a desidratação de pessoas, de marcas, visando calá-las, visando impedir que elas se manifestem ou, de alguma forma, inibindo essa manifestação. É essa a visão deles de mundo. Não tem absolutamente nada a ver com defesa do consumidor, como bem disseram os meus colegas anteriormente. Então, enfim, se essa visão deles é pertinente, não é pertinente, se é lícita, não é lícita, isso é uma outra coisa, mas que sem dúvida alguma não há pertinência temática com a defesa do consumidor, que é isso que eles alegaram na ação, não há. E por isso eles não têm direito de fazer essa reivindicação. Agora, André, eu gostaria de saber de você se há a possibilidade do caminho se voltar contra aqueles que movem a ação, neste caso, o Sleep Giants. Não só em relação a este caso, mas a outros que eles vierem contestar com o pretexto de que estão defendendo o consumidor. Poderia, houve uma manifestação no sentido de que eles não poderiam ser condenados a sucumbência. Isso, em tese, é até possível, de fato, se for vislumbrada a má-fé. Eu entendo, num caso desse, que até beira a má-fé, porque a manifestação das plataformas é uma manifestação que, entendo eu, sabidamente lícita. Não há uma discussão aprofundada sobre a ilicitude de você levar ao seu consumidor, as plataformas levarem ao seu consumidor uma publicidade sobre determinado tema que afeta a eles. Veja, esse é um direito que é protegido pela liberdade de expressão. A gente comumente fala em liberdade de expressão para o jornalismo, fala em liberdade de expressão para manifestações de usuários, mas as plataformas, quando veiculam publicidade, elas também gozam da liberdade de expressão. A liberdade de expressão também protege a publicidade. E você pedir, como eles pediram, R$1 bilhão, que a indenização fosse concedida de R$1 bilhão, um montante que o próprio juiz disse declaradamente exorbitante, e pretenderem que as plataformas ajam de uma forma imparcial a respeito de uma publicidade, como é que você, se a publicidade é justamente a tentativa de convencer o outro, como é que você pode exigir que haja imparcialidade? Então o pedido, a meu ver, ele é inadequado, ele beira a falta de juridicidade nele e pode, inclusive, ser entendido como um pedido de má-fé. O juiz poderia até mesmo ter condenado ou demonstrado, caminhado nessa linha de que havia um pedido ali exorbitante e de má-fé. E se eles recorrerem, talvez o nosso tribunal possa caminhar nesse sentido, até mesmo de entender que isso é um pedido de má-fé. Eu creio que os tribunais devam ser didáticos, no sentido de que essa defesa da liberdade de expressão falseada que é feita a partir do cancelamento não é pertinente, não dialoga com os nossos valores constitucionais. A liberdade de expressão, ela pode ser restringida, mas ela não pode ser afastada, ela não pode simplesmente ser alvo de um grupo que em nome supostamente dos consumidores, diga que alguém não pode dizer mais nada, que alguém não pode dar sua opinião sobre algo ou publicar um texto com viés publicitário. Esse tipo de ação precisa ser coibido e os tribunais precisam ser severos com isso, demonstrando a inconstitucionalidade desse tipo de pedido.
Agora, André, essa ação se referia, inclusive, à forma como as plataformas estariam atuando em relação à PL das fake news. Um projeto que foi bastante debatido, mas que ficou empacado. Inclusive, agora se discute a possibilidade, inclusive com o interesse do próprio governo federal, de se tentar passar ali no Congresso, em debate com os parlamentares, uma mini reforma eleitoral que possa trazer pelo menos um controle na internet nas eleições municipais que estão por vir. Como é que você vê esse debate em torno da PL das fake news? E existe uma linha muito tênue entre combater o que seria fake news e calar alguém que tenta expor a sua liberdade de expressão? Pois é, existe muita desinformação acerca da PL das fake news, inclusive de quem defende o PL, né? O problema da regulação da internet não é a regulação em si, não é a exigência de transparência às plataformas, isso é bem-vindo. O problema é que esse PL que foi promovido, esse 2630, ele é censório. Ao você conceder, ao você delegar às plataformas um poder de polícia, um poder que o Estado tem e tem de forma exclusiva e assim deve permanecer tendo, claro, você dá às plataformas a possibilidade de agir de forma censória, porque não há nem capacidade técnica. Se os juízes têm dificuldade de entender hoje em dia o que é liberdade de expressão, inclusive os nossos juízes supremos, imagina então um robô. É óbvio que isso vai gerar censura, e assim é que nós não podemos gerenciar ou regular a internet. Essa mini reforma que se pretende fazer é em cima, inclusive, de um projeto que o próprio TSE apresentou em outubro do ano passado, inclusive o ministro Moraes foi o representante dessa apresentação, e essa alternativa ao PL é ainda pior do que o próprio PL no sentido de conceder às plataformas essa obrigação de funcionar como polícia do conteúdo dos usuários. A gente tem que exigir das plataformas transparência e não ficar perseguindo manifestação dos usuários. Se isso não puder ser alvo de crítica, se as plataformas não puderem fazer publicidade a respeito do ponto de vista delas a esse respeito, então realmente a gente não está numa democracia viável. Então é por isso, inclusive, que o Sleep Giants não tem absolutamente nenhuma razão ao tentar calar as vozes dissoantes, né? As vozes que, enfim, de alguma forma destoam desse discurso oficial do PL das fake news. A gente precisa sim debater. Eu entendo que nós carecemos não de uma mini reforma ou não de um plano B como o governo pretende, a gente precisa de um debate sério, profundo e real sobre regulação na internet. Não é o que o governo vem fazendo, não é o que os nossos tribunais têm promovido, e parece que a gente tem visto aí também não é o que parte da sociedade ou da sociedade civil, como representado pelo Sleep Giants, deseja. Nós desejamos debate, é isso que é importante. André, eu quero aproveitar que você está falando um pouquinho sobre liberdade de expressão para te fazer uma última pergunta. Como é que você avalia essa ação do Ministério Público Federal que pediu, inclusive, a cassação da concessão da Rádio Jovem Pan diante, né, de comentários que foram feitos? Outro absurdo, outro enorme absurdo. Nesse caso, vem vindo do Ministério Público Federal. A gente tem o Judiciário ainda sem dar uma resposta definitiva sobre isso, e do mesmo jeito que foi feito com o Sleep Giants, a gente deseja que o Judiciário seja didático no sentido de refutar de forma severa esse tipo de pedido como feito pelo Ministério Público Federal. É muito grave você entender que uma emissora, ela existe para desinformar, quer dizer, ela inteira existe para desinformar. Se há desinformação dentro da manifestação de alguns comentaristas ou, eventualmente, alguém falou algo que é desinformativo, ótimo, vamos punir as condutas, vamos avaliar e punir as condutas, mas entender que a emissora inteira, ela funciona como um órgão desinformativo é uma acusação gravíssima, que fere o setor como um todo, tanto que muitas entidades e associações demonstraram preocupação e, pasmem, muitas dessas associações, uma delas que se manifestou com uma nota, inclusive, de repúdio, foi censurada por uma plataforma. Sua conta foi suspensa quando uma nota de repúdio foi veiculada. Então, nós estamos no meio desse tipo de situação em que a censura é cometida ou é tentada e a gente não pode nem se manifestar, porque a gente não sabe mais o que pode e o que não pode. Olha só, a plataforma caçou uma conta de uma associação que
emitiu uma nota de repúdio. Como é que nós podemos entender que a solução para a liberdade de expressão nas redes sociais é delegar a estas mesmas plataformas dizer o que pode e o que não pode ser dito nas redes? Se elas próprias não conseguem entender o que é o lícito e o que é ilícito, como que o Estado vai delegar a elas esse poder todo? Nós estamos numa encruzilhada e a encruzilhada exige reflexão democrática e não braço forte ou pena severa contra as pessoas. André Marcília, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar nesse debate sobre liberdade de expressão. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço. Quero falar com o Carlo Cauti também agora mais uma vez sobre isso e mais precisamente sobre essa ação, né, que a Justiça acabou não aceitando aí do Sleep Giants contra as plataformas de redes sociais. E aí a defesa, a Justiça coloca o seguinte, que o grupo usaria uma falsa roupagem de defesa dos consumidores quando, na verdade, quer interferir no funcionamento dos serviços das empresas requeridas para que seja prestado de acordo com sua ideologia e seu viés político. Como que você analisa isso, hein, Carlo? Corretamente, né? Assim, o juiz fez uma análise perfeita, porque lembrando que o Sleeping Giants, para quem não conhece do nosso público, podemos falar uma ONG de fato, né? Feita por três pessoas de 20 e poucos anos que se arrogam o direito de dizer o que ou não tem que ser veiculado na mídia ficcional, ou seja, nós estamos falando de blogueiros da esquina, falando de jornais, revistas, com a Jovem Pan, que tem décadas, né, de atuação, ou a Gazeta do Povo, que tem 104 anos, só para citar dois exemplos. Inclusive, manifesto aqui minha total e restrita solidariedade para a Jovem Pan, nessa acusação gravíssima e, diria, absurda também, pelo Ministério Público, que deveria ter o mesmo destino desse processo dos Sleeping Giants, ou seja, ser arquivado, para não dizer que deveria ser jogado no lixo, porque de fato não faz sentido nenhum uma acusação como essa e também o pedido de uma pena como essa de caçar o direito da emissora inteira e não eventualmente punir, né, as condutas individuais, como o doutor estava falando. Mas o ponto fundamental, sim, é que está na hora de reagir. Está na hora das emissoras começarem a reagir contra aquilo que de fato se tornou uma perseguição. Stalking, isso é previsto no Código Penal. O artigo 147, se não me engano, do Código Penal prevê isso. A lei do stalking, ela foi, inclusive, modificada em 2021 e são circunstâncias criminais que deveriam ser ativadas por parte das emissoras contra esse e outros grupos que querem calar o direito de expressão que está sacramentado no artigo 5º da Constituição. Não há debate sobre o direito de expressão. Ele é total ou não existe. Podemos debater, podemos também falar sobre o problema da desinformação, que, por sinal, se combate com mais informação e não com órgãos censórios governamentais, ou pior ainda, delegando isso para as redes sociais, porque isso seria pior do que uma ditadura estilo Venezuela, onde a mídia é censurada. Isso seria algo de delegar para empresas do exterior para dizer o que se pode ou não veicular no Brasil. Então, se não fosse trágico, seria ridículo um negócio desse. Então, está na hora das emissoras que estão sob ataque econômico, sob essa tentativa de estrangulamento econômico, de reagir, porque não é possível que há anos é levada adiante uma sistemática perseguição dos jornalistas e das emissoras, somente porque elas não estão alinhadas com a vontade políticas, né, com o pensamento político dessas três pessoas que, por sinal, muitas vezes não tiveram nenhuma autoridade intelectual para entender que o pluralismo é positivo. Então não é mais aceitável que isso ocorra e seja considerado normal. O Sleeping Giants não representa ninguém, ao menos aquelas três pessoas lá, e que na hora de emissoras que tem um histórico de defesa também da liberdade de expressão, inclusive durante a ditadura militar, se manifestar e ir ao contra-ataque contra aquilo que, de fato, nada mais é que o gigantesco absurdo que estamos vendo no Brasil há muitos anos.